passando agora para o terceiro bloco, né? E com Sara Saad. Sara, agora o Brasil e o mundo quer saber. Essa acho que é a pergunta mais difícil da nossa entrevista de hoje. O que o futuro diz para o nosso Brasil e para o mundo? Bom, Carlos, a nível global, eu sou astróloga também, né? Estudo astrologia há 6 anos, me considero ainda muito, ainda engatinhando dentro da astrologia, mas a astrologia é uma ferramenta que ela me ajudou muito, inclusive dentro de todas as previsões globais que eu fiz, acertadas até hoje. Diante do movimento que nós estamos passando, toda essa década, ela vai ser uma década de desconstrução. Então, eu vou explicar para você como é que isso funciona. Quando a gente está com uma infecção, um abscesso, um abscesso na perna, o que a gente tem que fazer para curar esse abscesso? Espremer, né? Para secar. Sim. O mundo, ele precisa passar por uma desconstrução em algumas áreas específicas, que é política, desigualdade social, educação e direito das mulheres, religião. Então, até 2036, o mundo ele vai passar por muitas questões difíceis que envolvam esses temas. E, claro, também o aquecimento global. Com isso, nós vamos ter desertos, inclusive aqui no Brasil, vai ter cidades, áreas que vão ficar desérticas, já vai ter outras áreas, né, em que o clima, a temperatura vai mudar muito, vai nevar cada vez mais. Então, assim, esses temas, né, que eu falei, eles trarão para todos nós uma dor. Eu não sei se você compreende o que eu vou dizer, mas, por exemplo, na vida pessoal da gente, quando a gente tem um problema, a gente às vezes sofre pelo aquele problema, né? A gente se lamenta, mas lá na frente, passa um ano, passa um tempo, a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu sofri tanto por aquilo e agora eu estou tão bem. Né? Seja por ter trocado de trabalho, seja por ter terminado uma relação, né? Seja por ter mudado alguma coisa na vida, né? E do mesmo jeito será com o nosso planeta, né? Nós precisamos reconstruir. Para reconstruir, a gente vai ter que demolir tudo. E o grande marco dessa década, né, além da questão do aquecimento global, é política mundial. E religião é o lugar das mulheres no mundo. A religião, desde que o mundo é mundo, há 2000 anos, né? E a religião, principalmente a Igreja Católica, ela coloca a mulher no local de submissão, né? E virá à tona muitas coisas a partir do próprio Vaticano e muitas realidades que vai chocar a humanidade. Então, muitos de nós, né, seres humanos, alguns vão ficar descrentes, né? Mas, do jeito que hoje o mundo existe, amanhã não existirá mais. Então, essa transição que a gente está passando vai mexer com muitas áreas, inclusive com a área industrial, né, com a questão hídrica de uma maneira geral, muitos empregos, né, assim como nós vimos já algumas profissões, né, quase não existirem mais, a gente vai continuar vendo daqui para frente. É preocupante o que está para acontecer mundialmente? Sim, é muito preocupante, porque nós vamos ter outras doenças, assim como a Covid-19. Então, até 2036, realmente nós viveremos, assim, um divisor de águas dentro da humanidade e, infelizmente, esse divisor de águas, ele será doloroso para todo o planeta. Até porque essas mudanças climáticas, uns lugares estão muito secos e outros estão alagados, né? A falta de água, a falta de comida, porque desde o momento que não tem comida, não tem como habitar uma terra, né? A falta de água e a comida, uma terra fica desabitada, né? Sim. E eu vi nas suas previsões que tem muita coisa ruim para acontecer, não só no mundo, mas aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né? E é chato a gente ter que falar isso, né? Algumas pessoas falam assim, vocês são negacionistas. Não, é uma realidade, né? Aquilo que você não cuida, que você não tem amor por ela, ela se acaba. Tanto a terra, quanto a água, quanto o ar.
E isso a gente vê essa degradação em todos os sentidos, em todos os lugares. O pessoal está pensando em riqueza própria, né? E não quer saber. Aqui no Brasil, né, entre 2021, 2022 e 2023, até 2026, na realidade, nós vamos passar por uma reestruturação política, né? A maneira que se faz a política, ela vai começar a ser transformada, né? Nós vamos ter acesso a muita corrupção, mas até coisa muito antiga, isso vai realmente mexer. As lideranças que vemos hoje no nosso país não serão as mesmas que nós vamos ver amanhã, e tudo vai passar por uma grande mudança, né? Infelizmente, as mudanças que nós vamos ter é a colheita daquilo que nós plantamos. Por exemplo, né, nós já vimos aí algumas instituições como a Cinemanoteca, como o museu, né, pegar fogo, onde várias coisas foram embora, pesquisa de anos e anos. Sim, né? Aqui no Brasil não se dá valor à ciência, à cultura, essas coisas. Nós vamos continuar tendo prédios públicos, por exemplo, sendo destruídos, né, por acidentes, por incêndios, e na política, realmente, nós vamos ser matéria mundial por um bom tempo. Dos escândalos mais terríveis, das armações, né? A queda dos poderosos, né? A queda de políticos. Então, assim, todos esperam já uma eleição definida para 2022, mas é um ledo engano, porque não será da maneira que a maioria acha que será. Daqui para lá, nós vamos viver muitas reviravoltas e muita coisa vai acontecer. Nós teremos atentados políticos no Brasil, mortes súbitas, né? Políticos importantes, enfim, sendo destituídos dos seus cargos. Então, haverá muita mudança na vida do brasileiro de uma forma geral, porque a política impacta, né, tudo. Ela impacta na educação, no dia a dia, no valor dos alimentos, né? Ela tem um impacto direto na vida de todos nós. Então, tudo que vai acontecer, né, vai mexer muito fortemente com todos nós brasileiros. Até porque é da política que se vêm as leis, né? É de lá que vem o dinheiro para ser colocado, exatamente. Né? E aí, deixa eu fazer uma pergunta agora. Agora é uma pergunta minha. Como consulente, você tem muitos políticos? Alguns. E quando você abre assim, você abre o seu jogo, aí vai assim, ai meu Deus, aí só vai fazer besteira. Como é a sua reação para ele? O que você fala para ele? Bom, geralmente as pessoas que me procuram, ou elas já tiveram nome na política, estão completamente cheias de processo. Tem muitas pessoas que estão fora e que eram assim bem importantes mesmo na política brasileira, mas chegaram a ser presos, terem bens penhorados. Já atendi muitas pessoas desse nível. E políticos de cidades pequenas, né? Prefeitos, deputados, vereadores. Na maioria das vezes, o público que me acompanha é um público preocupado. Então, assim, a pessoa quando chega até mim para fazer uma previsão, os políticos que chegaram até hoje, sem ser esses, né, que já passaram por problemas difíceis e querem saber como isso vai terminar, mas os políticos que me procuram são pessoas realmente preocupadas, né, em fazer o bem para a população. Sim, que bom. Então, procuram até saber como agir. Por exemplo, já tem muito político me procurando para saber como será 2022, para que haja uma programação. Se toda prefeitura, por exemplo, tivesse um astrólogo, né, nós não estaríamos no momento que estamos agora, porque até se preparar para a Covid, nós tínhamos nos preparado. Eu preparei a minha casa, a minha vida, entende? Então, assim, o público que eu atraio, né, são pessoas realmente que já têm uma certa consciência, devido até ao trabalho que eu mesma emprego. Então, pessoas desonestas ou pessoas que têm uma tendência desonestas, elas acabam não se interessando pelo meu trabalho. Então, eu ia perguntar justamente isso. No caso, se eles te procuram, possivelmente eles souberam de alguém, né? Você foi indicada por algum outro político ou alguém da classe deles, né, que indicou você. E se bem que essas pessoas que te procuram para fazer o bem, ótimo.
Mas eu vou deixar, a gente vai encerrar, e eu vou deixar uma pergunta assim, uma pergunta não, um pensamento na cabeça das pessoas que nos estão nos vendo. Que nós falamos antes, né, nós conversamos um pouco antes, e 2022 iremos ter surpresa nas eleições presidenciais. Então, tomara que o pessoal procure você, tomara que jogue muito com você, teu telefone está aí, e elas vão falar assim, meu Deus, me conta essas novidades que eu quero saber, e muitos jogos vêm para você. Mas que, assim, nesse sentido do político que te procura, né, daquelas pessoas do bem que te procuram para fazer o bem, né? Que tem muitas pessoas que vão para a política, mas para fazer o bem, outras não. Né? Muitas ficam presas na máquina política, né? A gente tem que ter consciência que não é, por exemplo, tirando o atual presidente que as coisas se modificam. Né? Eu tenho feito um trabalho para conscientizar pessoas que a gente tem que aprender a votar. É vereador, é deputado, é senador, porque é eles que votam em leis, né? São eles que amanhã vão ser chefes de Estado, que vão ser, né, tentar ser o presidente ou a presidenta da República, e por que não? E nós vivemos numa política arcaica, né? O político pega a criança no colo para tirar foto, é aquela coisa muito falsificada, é aquela coisa... Eu mesma, Carlos, eu vou ser bem sincera com você, eu sou uma mulher que eu sempre trabalhei muito, e você sabe como cigano que a gente sofreu muito. Eu morei em barraca sem banheiro, viajando, eu estudei em vários estados diferentes, eu não tenho uma raiz, né? Eu vivi nômade. E eu sempre trabalhei muito na minha vida, e meus filhos sempre estudaram em colégio particular, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito honesta. E quando meus filhos eram menores, tinha uma deputada, vou te dar um exemplo, não vou citar o nome, que ia ao meu bairro 2 vezes ao ano. Ela ia no Dia das Crianças e ela ia no Natal. No Dia das Crianças, ela levava uma bola murcha, e no Natal, um Papai Noel magro, feio. Teve um dia que eu passei por ela, né, e meus filhos nunca participaram dessas festas. E só fazendo isso, a mulher está como deputada, já botou o filho, o sobrinho, já elegeu não sei quantas pessoas. Desde que eu não entendo por gente. Uma vez eu falei para ela que eu não gostaria que ela levasse uma bola murcha para o meu filho, ou levasse aquele Papai Noel magro, para passar vergonha no final do ano. Mas que ela fosse à escola do meu filho, lutar pela educação dele. Que ela fosse à escola do meu filho, né, ajudar os professores. Que ela olhasse para os professores. Que meus filhos precisavam de uma boa educação. E não de alguém fazendo palhaçada no final do ano. Então, essa política que não pode existir mais, né? A política da troca, a política mentirosa, a política falsa, né? Esse tipo de política que não pode existir mais. São políticos que aparecem 2 vezes por ano. Alguns aparecem... Eles que têm que trabalhar, né? Eles não têm que entregar bolinha. Alguns nem aparecem, né? E, assim, já houve um convite para você ingressar na política? Não. E não tem interesse, Carlos. Nossa, seria tão bom você jogar... Peraí, o que eu vou fazer? Nossa... Olha, se eu estivesse participando daquela CPI, eu ia... Olha... Ai, meu Deus. Muito engraçado. Eu vou indicar aqueles senadores que estão lá, eu vou passar o teu contato, vou falar assim, senadores, por favor, procurem a Sara, que ela tem novidade para vocês. Mas você já deu uma dica ali, né? Você falou que tem coisa que vai vir que eles não conseguiram ainda achar. Né? Não. O que esse período, para encerrar, Carlos, o que esse período, o que a pandemia mostrou para todos nós? Que nada está ao nosso controle. Sim. Nós estamos num momento de desconstrução. Então, mesmo que hajam artimanhas, artifícios, tramóis, não importa. As coisas não vão sair como a maioria quer. Vai ser diferente disso. E é algo muito mais forte que nós não podemos controlar. Né? A pandemia foi um exemplo claro disso. Né? Por exemplo, o atual presidente da República, né, ele foi omisso dentro da pandemia, ele é uma pessoa que ele fechou os olhos para as minorias, ele não incluiu os brasileiros, ele trata os brasileiros, né, de uma forma muito ingrata, para ser delicada, porque é uma pessoa que não tem um mínimo de respeito ao ser humano.
Mas imagine se ele soubesse que no primeiro mandato dele, ele passaria por uma pandemia. Se ele se arriscaria a esse cargo nesse momento. Porque, veja bem, né, até ele mesmo, ele não esperava que houvesse, né, uma tragédia tão grande e que colocasse ele numa situação ainda, né, muito pior do que ele poderia imaginar. Mas nós também precisávamos viver isso. Hoje são mais de 600 mil mortes só aqui no Brasil, né? E ele é o principal culpado porque ele se negou à doença o tempo todo, né? Ele o tempo todo, ele tratou a pandemia como algo, né, que realmente não tinha importância. E o pior, ele não honrou essas 600 mil famílias que perderam, né, parentes e entes queridos. Então, até pensando nisso, né, você acha que uma pessoa em sã consciência se candidataria à presidência da República, sabendo que enfrentaria uma pandemia, né? Então, assim, porque realmente todos estão num momento difícil, todos nós, todos os seres humanos, quem é que não quer que isso acabe logo, não é? Isso é verdade. Então, nós vamos fechando por aqui, agradecendo, né, a sua presença, o seu tempo, né, no nosso programa. Eu que agradeço. A gente também quer fazer um convite para que você participe da nossa programação da TV, que você tem um programa com a gente. Eu acredito que também vai ajudar muitas pessoas, que a intenção nossa é sempre ajudar, né? É sempre indicar coisas boas. A nossa TV não passa coisas ruins, não é sensacionalista. A gente está sempre querendo ajudar as outras pessoas, né? Que eu acho que o mundo precisa disso. É de amor, é de união, é de ajuda, né? Então, nós queremos agradecer aqui a Sara Zaad, que hoje nos doou um pouquinho do seu tempo, das suas informações. Eu tinha muita coisa ainda para perguntar, tinha muita coisa para falar, mas eu vou deixar as pessoas procurarem você no seu telefone e perguntar pessoalmente, tá bom? Sara, muito obrigado pelo seu tempo. Gratidão. Tá? Nós vamos agradecer. Optcha. Optcha, salve sua estrela. Salve sua estrela, muito obrigado e nós voltaremos em breve. Ok.